E, para começar a nossa harmonização, Francisco, trabalhador da nossa casa, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, da nossa querida mentora Joana de Ângeles, e é o capítulo 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirá recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Bem, já na abertura dos trabalhos hoje, já foi oferecido essa oportunidade de trabalho, né? Nossa querida vice-presidente da casa, com tanta responsabilidade, nos convidando aos cursos e ao trabalho, porque tanta gente precisando, nós também estamos precisando, é por isso que estamos aqui, né? Mas precisamos nos conhecer. Então, a questão dos cursos, para a gente poder ter o autoconhecimento e trabalhar na ajuda ao outro, nos leva a esse acúmulo de ações que nos leva à felicidade. Felicidade essa que nós nem sabemos ainda bem o que é. Ainda bem que também vai ter o congresso que vai mostrar o caminho da felicidade. Então, sem estudo, a gente não consegue nada, né? Porque, na realidade, olha, num livro do Humberto Roden, A Sabedoria das Parábolas, ele fala que até a caridade nós fazemos por egoísmo, porque, na realidade, a gente quer um pedacinho do céu, né? Então, a gente fala, eu vou ajudar para que Deus me ajude. A gente ainda não tem essa sabedoria, digamos assim, de ajudar naturalmente, porque exercer, vamos dizer assim, o dom de Deus em nós, né? Essa partícula que nós temos, isso, do bem, de sermos bons. Então, vamos aproveitar o convite feito já para que possamos estudar, trabalhar e entender que felicidade é essa, para podermos acumular essas energias positivas e buscarmos, né? Graças a Deus, estamos numa casa onde temos um mestre como guia e que, com certeza, nós vamos alcançar essa felicidade aqui dentro. Uma boa palestra a todos. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso orientador maior, nosso grande amigo, e a nossa querida mentora Joana de Ângeles, pedindo que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que nós possamos apreender em profundidade tudo que iremos neste momento, ter contato, todos esses ensinamentos. E pedimos também a nossa mentora querida, que envolva com a sua inspiração o Renato Signoretti, trabalhador da casa, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco nesta noite. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Para cá? Claro, para a parede não, né? Boa. Vai ser assim? Que vergonha, cara. Que vergonha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A Iraci já me avisou, essa palestra tem mais ou menos 1 mês e meio, e aí 1 mês e meio eu estou perguntando o tema para ela, e há 1 mês e meio ela não me respondia o tema. Então, como espírito evoluído que sou, como um dos mais evoluídos aqui dos palestrantes aqui da casa, eu só pude tomar uma única decisão. Olhar para a palestra do palestrante da semana seguinte e roubar o tema do palestrante da semana seguinte, passar o tema, um problema para a semana que vem.
problema é que semana que vem tem um tema livre e não me ajudava muito. Mas eu insisti e falei o seguinte, vou passar para outra semana, vai que dá certo. Aí na outra semana tem a Cris e eu aprendi que não dá, e aí eu não vou comprar essa briga. E aí o que eu pensei? Eu posso ainda me apropriar, roubar é um tema muito feio, né? Mas eu posso me apropriar do tema do curso, que eu dou aqui na casa, junto com o Joãozinho, que é o Livro dos Espíritos 1, no sábado à tarde, e como a palestra foi dele, da semana passada, nada mais justo do que apropriar o tema dele. O tema dele, ele fala, a gente falando do Livro dos Espíritos, a gente ainda está na parte primeira, porque a gente já passou 3, 4, 5 aulinhas só, que são as primeiras aulas, e na parte primeira do Livro dos Espíritos, ele fala sobre algumas questões um pouco mais existenciais. Ele fala sobre o que é Deus, ele fala sobre a divindade, os atributos da divindade, ele fala sobre a criação dos mundos, ele fala sobre temas existenciais que são aprofundados na Gênese, que é o desenrolar da parte 1 do Livro dos Espíritos, mas uma das partes mais interessantes dessa parte 1 é quando ele fala sobre espírito e matéria. E ele fala, um pouco depois desse questionamento aqui, que, na verdade, existem uma trindade universal que forma tudo aquilo que a gente imagina. Deus, os espíritos e a matéria. Considerando humildemente que não somos deuses, porque senão ia ser uma palestra um pouco grande demais para explicar isso aqui, eu vou fazer uma múltipla escolha aqui, estilo Enem. Se nós não somos deuses, e só tem 3 atributos, o que será que a gente é? Espírito ou matéria? E aí é o momento que as pessoas tendem a falar espírito, matéria, mas ninguém falou e eu não me aborreço com isso. Eu vou pegar aqui as questões do Livro dos Espíritos para conseguir passar para vocês. Na questão número 22A, ele identifica o que é matéria. Allan Kardec pergunta, para aqueles que nunca viram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, na verdade, é uma compilação de vários estudos que Allan Kardec, boa, aí, ó, olha só que boa. Livro dos Espíritos, para aqueles que não conhecem, é um grande compilado em forma de perguntas e respostas que unem, que associam a partir de temas com uma ideia bem lógica de como é que é a divisão desses temas, os principais questionamentos que Allan Kardec fazia no início da codificação, entre 1852, até 1857, que foi a data da publicação, e uma das primeiras perguntas sobre esse tema, ele dá a definição do que é matéria. E aí eu vou ler para vocês. A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ou seja, a matéria está lá, ela não é animada de inteligência e, por isso, ela é o objeto ela é a essência que forma tudo aquilo que a gente consegue entender por finito. E o que é o espírito? Bem, uma frase bem simples, que ele fala que o espírito ele é o princípio inteligente do universo. Mas isso dificulta um pouco o nosso processo de compreensão. Então eu fui para a explicação, para a subpergunta, para o detalhamento que ele fala. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Xia. E aí o Xi fica complicado na aula, porque a gente aprofunda esse tema, e aí fica um assunto mais interessante, as pessoas até aceitam um pouco mais. Mas como esse não é o foco da palestra, eu vou voltar para a minha pergunta. O que nós somos quando estamos encarnados? Espírito ou matéria? Boa! E eu também não consegui enganar a minha turma. Essa, na verdade, foi a única participação que eu fiz na aula, e o pessoal baixava a cabeça quando eu levantava muito animado, porque sabia que vinha algo esquisito. Na verdade, a gente é a interação entre o espírito e a matéria, em que Allan Kardec classifica isso até com um nome diferente, chamado de alma. Alma é o espírito encarnado. Alma é o espírito que utiliza a matéria para poder cumprir todas as oportunidades que ele tem. Ele não chama de espírito o que nós somos, apesar do livro se chamar Livro dos Espíritos. E ele tem um motivo bem prático para isso.
ele vê de tamanha importância a interação que a matéria tem nas nossas vidas, que ele chama o momento em que a gente está encarnado e o momento em que a gente sofre a influência da matéria com um nome diferente de espírito, em que ele classifica sendo alma. Eu me formei em computação, então tudo que eu vejo são gráficos. E aí depois eu tomei os posts que isso não é um gráfico, isso é um quadrado. Na verdade é um quadrado dividido ao meio, né? Obrigado, pessoal. Viraram 2 triângulos. Na primeira parte aqui, são encarnações em que você tem uma influência maior da matéria. E você vai passando o tempo e você acaba tendo uma influência cada vez menor da matéria e acaba tendo uma influência cada vez maior do espírito. Se somos uma composição entre espírito e matéria, na verdade, o que determina essa diminuição da influência material para a influência espiritual é a nossa envergadura moral, é o nosso conhecimento moral. E vou explicar um pouco melhor isso aqui. Quando a gente está aqui no iniciozinho, nas primeiras encarnações, quando a gente vê aqueles filmes das formações das grandes civilizações, que tem aquela poeira toda, o pessoal vai andando a cavalo, aqueles negócios todos, qual é a grande preocupação daqueles que estão ali encarnados? É sobreviver. O grande objetivo dos caras ali, dos espíritos que estão ali naquele momento, é conseguir garantir a sobrevivência a partir da criação de uma sociedade, a partir da manipulação e do controle de tudo aquilo que eles têm disponíveis para criar uma sociedade, ou seja, a matéria. Eles começam a aprender a ser grandes co-criadores em cima da matéria ali existente. Então, o que acontece ali? Eles têm uma influência muito pequena espiritual e uma influência muito grande material. Eles encarnam e desencarnam, como aconteceu conosco, várias encarnações seguidas, nós encarnamos e desencarnamos sem ter a consciência que nós desencarnamos. Porque quando a gente acredita que só existe a matéria, quando a gente desencarna, para onde que a gente vai? Se a gente não acredita que não tem absolutamente nada de valor nesse mundo, a não ser as questões materiais, para onde você acredita que a mente desse espírito vai? Então a gente passa durante várias e várias vidas, passando por uma encarnação absolutamente fundamental pro caminho como um todo, mas muito simplista, muito material. E quando a gente vai aprendendo as coisas, quando a gente vai dando valores a outras coisas, a gente vai transformando essa influência material em algo cada vez menor e tendo uma tendência maior a sofrer essas influenciações espirituais de forma mais efetiva. E aí eu vou pegar o mesmo exemplo que todo mundo pega, porque eu não vou inventar algo diferente. Chico Xavier. Chico Xavier era uma alma, estava aqui encarnado, como todos nós. Chico Xavier passou por determinadas dificuldades, por determinados distúrbios, fisicamente e moralmente, durante toda a sua infância e grande parte da juventude, e que iriam fazer com que na nossa sociedade a gente considerasse que o caminho normal dele seria a psicopatia. Ele sofreu muito durante toda a encarnação dele, principalmente nessa infância, nessa juventude, e ainda assim ele foi capaz de ser quem ele foi. E ainda assim ele foi capaz de publicar mais de 400 livros e auxiliar dezenas de milhares de pessoas com mensagens de conforto, com mensagens de orientação, com mensagens de auxílio independente para quem fosse. E aí minha pergunta para vocês é o seguinte: apesar das dificuldades que ele teve, apesar da família que ele cresceu, Chico Xavier foi uma pessoa muito menos materializada do que a maior parte de nós. Chico Xavier teve uma influência grande da matéria, sem dúvida, senão ele não teria encarnado aqui. Mas Chico Xavier achou ou se limitou pelas dificuldades materiais que eram impostas para ele? De forma alguma. Extrapolando ao máximo ainda, Jesus. Jesus encarnou? Sem dúvida. Jesus sofria a influência da matéria nos seus atos, pensamentos e atitudes? Essa que é a grande questão que a gente está fazendo. A grande questão, na verdade, é mostrar que essa alma, ela é a combinação entre o espírito e o corpo. Aquilo que está no espírito e aquilo que está no corpo. E aí eu roubei isso aqui para poder, e eu coloquei isso aqui para deixar ainda mais exemplificado.
Imaginando que aquilo que acontece no espírito ele é reflexo a partir de sentimentos, ou seja, depois que a gente desencarna, a gente continua com aquele mesmo tipo de pensamento, com aquele mesmo tipo de sensação, com aquele mesmo tipo de pensamento, o corpo é a composição daquilo que nos forma com sensações. A combinação disso gera emoções. O melhor exemplo que esse, que ficou ruim, mas, enfim, vocês vão aceitar aqui, é a paixão. A paixão é uma emoção que todos nós sentimos por sabe-se lá o quê. Por pessoas, por objetos, por lugares. Nós sentimos paixões. Nós sentimos paixões durante todas as nossas vidas. O problema é que da nossa paixão é que ela não é simplesmente amor, porque ela necessita de uma sensação muito específica para ela acontecer, que é o desejo. Ninguém cria uma vontade, ninguém faz um esforço para sentir paixão por alguma coisa ou por qualquer pessoa sem ter desejo por ela. E eu não estou dizendo só o desejo sexual entre cônjuges ou qualquer outra coisa assim, mas qualquer paixão que você tenha, qualquer sentimento que você, qualquer emoção que você tenha, ele nada mais é do que a composição de um sentimento com uma sensação. Mas essa é uma sensação, essa é uma emoção bonita. A combinação de amor com desejo. O problema é que a gente não tem como único sentimento o amor. A gente é uma panelinha cheia de sentimentos. E quando a gente mistura, além do amor, o orgulho e o egoísmo, o que acontece? A maioria de nós, um pouco menos evoluídos, sente orgulho e egoísmo. Tem orgulho e egoísmo. São sensações inerentes a espíritos que estão encarnados na mesma situação que todos nós aqui estamos. O orgulho e o egoísmo impede que a gente sinta paixão, que a gente sinta amor por alguém? Boa. Ainda somos espíritos imperfeitos e nos encontramos na infância espiritual. Termo esse muito bem colocado no livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. Ainda nos falta muito para alcançarmos a maturidade no processo evolutivo. Os erros que cometemos são deficiências na aprendizagem. Repetindo as lições, aprenderemos a não mais errar. Joana fala uma das coisas mais interessantes que a gente tem, e quando a gente entende isso, a nossa vida se torna muito mais fácil. Muitas das vezes a gente fala que o objetivo da nossa encarnação é ser feliz. E aí a gente está simplificando uma coisa que muitas vezes acaba se tornando muito distante para a gente e acaba fazendo com que a gente perca a nossa encarnação por não acreditarmos que nós somos merecedores da felicidade. Joana de Ângeles fala o seguinte, que tão importante quanto a gente ser feliz é o caminho que a gente percorre até a felicidade. São os percalços que a gente percorre até conseguir alcançar a felicidade. Ela diz que o erro e que o conflito, ele ainda é muito presente na encarnação de todos nós. E que o grande segredo não é não errar, não é ser perfeito, e sim aprender com os erros que aconteceram e prestar bastante atenção na caminhada que a gente fez para conseguir entender que, inevitavelmente, a gente vai conseguir ser feliz. Vou só ler aqui um pedacinho. Assim, no processo de aprendizado, cairemos algumas vezes, da mesma maneira que cai a criança que está aprendendo a andar. Muitas vezes, a gente acaba pensando que, por sermos adultos, a gente não tem o direito de errar. Que, por sermos espíritas, a gente não tem o direito de errar. O que a gente não deveria fazer, na verdade, é repetir os nossos erros com erros iguais. É não sermos capazes de entendermos o porquê que aqueles erros acontecem. A criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. A matéria faz o espírito, a matéria ela é transformada por aquilo que a gente bem entender do espírito. Nós temos potencialidades incríveis de co-criar em cima de toda a matéria. A gente faz, a gente cria, a gente transforma a matéria de acordo com os nossos desejos. Os nossos desejos, eles vão fazer inevitavelmente que em algum momento a gente chegue à plenitude. Só que o mais importante agora, na nossa encarnação, é a gente entender qual o caminho que a gente está seguindo para tentar alcançar essa pseudo-plenitude. Esse aqui é o livro dos Conflitos Existenciais.
que foi o primeiro curso que eu assisti aqui na casa, que a Cristiane dava com a Renata, por isso que eu não fui roubar a palestra da Cristiane, para o grupo jovem. E foi um dos cursos mais fantásticos que eu vi aqui na casa, tanto que me motivou a estar aqui já há 7 anos. Ela conseguia identificar em cada um de nós, ela conseguia apresentar para a gente um espelho que identificava exatamente todos os nossos conflitos. Conseguia fazer com que a gente conseguia perceber o quão imperfeito a gente era. Mas não existia um julgamento ali dentro do curso. Existia ali, era uma compreensão do que a gente precisa melhorar para conseguir alcançar essa plenitude. E aqui estão alguns dos conflitos que tem aqui no curso, no livro do Conflitos Existenciais. E aí eu tenho mais 20 minutos para efetivamente entrar no tema. Bem, o tema hoje, claro, assim não ficou dramático, mas era para ficar um pouco mais... Não, apaga a luz, não. Era para ficar um pouco mais dramático. O tema de hoje é ciúmes. E a questão é o seguinte, né? Você às vezes pergunta para as pessoas, você é ciumenta? Eu não. E a moça entrou até na foto de identidade lá do indivíduo. A gente, às vezes, tem a necessidade de achar que amor é controlar a pessoa, é saber tudo que a pessoa está fazendo. Se você ama a pessoa, você tem o direito de saber aquilo que ela está fazendo. E ainda para quebrar um pouco, antes de falar efetivamente sobre conflitos existenciais, alguém se sentir mal por isso, eu botei outra chargezinha aqui bonitinha. Vem um bonequinho falando, você nunca me disse que era ciumenta. Eu não sou, só não quero que você... Só não quero você com outras pessoas, nem falando com elas, nem olhando para elas, nem ficando perto delas. Isso parece muito ciúmes para mim. Não, não é. Ignore as outras mulheres e você ficará bem. Eu fui proibido por familiares e amigos de dar exemplos pessoais aqui no curso. E achei seguro cumprir essa proibição. Não foi uma proibição, foi uma orientação de não dar nenhum exemplo pessoal. Então eu fui lá no Libertação, onde todos os meus exemplos vêm, para falar sobre um caso, e aí eu botei o nome dos personagens aqui, porque eu tenho uma dificuldade grande de conseguir lembrar de nome de personagem. E aí eu vou contar a história para vocês, porque eu ainda acho que tenho tempo. Bem, essa história, na verdade, é o capítulo 16 do livro, né, que se chama Encantamento Pernicioso. E, na verdade, esse livro... essa história ela não tem a ver com o cerne do livro, que é a história do Gregório, da Margarida, enfim, mas o objetivo essa história compõe bem todo o livro, porque ela consegue apresentar um negócio muito comum a cada um de nós. A história é a seguinte, Dona Isaura Silva, ela era médium e fazia trabalhos mediúnicos dentro da própria casa dela. Tinha um grupo mediúnico que existia e acontecia dentro da própria casa dela, coisas muito comuns que existiam nos primórdios do Espiritismo. E o Sr. Silva, que eu honestamente não lembrei o primeiro nome dele, então se chamei de Sr. Silva, era o marido dela que também frequentava aquela reunião espiritual, que frequentava aquela reunião de mesa mediúnica, e aparentemente eles viviam muito bem. Todo mundo que estava ali em volta, né, todos os amigos, todas as pessoas que frequentavam aquela reunião ali, achavam que estava tudo muito bem. Mas a Dona Isaura, ela tinha um ciúmes fervoroso pelo Sr. Silva. E o Sr. Silva, inocente que era, recebia as moças que iam lá na casa deles, né, serem atendidas, coisa e tal, com amor fraterno, tratando bem as pessoas, abraçando, tratando bem as pessoas que nem a gente é recebido aqui. E Dona Isaura não gostava muito desse papo, não gostava muito dessas intimidades, não. E ela ficava meio colérica com aquele papo. Mas até aí isso não influenciava muito no trabalho mediúnico que acontecia na casa. Mas chegou um determinado momento que aquele trabalho mediúnico envolveu o livro Libertação, e por isso que ele faz parte do próprio livro, em que mostraram os dois encerrando a reunião, indo dormir, e os dois desdobrando, que é um processo absolutamente natural que acontece com a maioria de nós enquanto estamos num estado de relaxamento, muitas vezes dormindo, nós desdobramos, nós nos desvencilhamos parcialmente dos laços do corpo físico e conseguimos alcançar com um pouco mais de facilidade o intermédio com seres desencarnados, espíritos, por assim dizer.
E Dona Isaura, como era uma excelente médium, conseguia ter uma lembrança nítida daquilo que acontecia. E aí acontecia o problema. Por quê? O seu Silva ficava na própria casa lá, continuando com os trabalhos. E aí a Dona Isaura, ela saía da casa e ia andando pelo meio da rua, até chegar no final da rua, que era uma casa abandonada, em que ela encontrava com 2 conhecidos dela. 2 espíritos desencarnados, 2 espíritos, que estavam ali falando o seguinte: nós entendemos o seu sofrimento, Dona Isaura. Nós conseguimos compreender exatamente como é essa dor que você sente da invigilância do senhor Silva com esse monte de mulher que frequenta a sua casa. Você está certíssima. E aí ela começava a fazer um discurso que conseguia fazer o quê? Inflava o ego da Dona Isaura, porque alguém dava razão aos pitis que a Dona Isaura dava depois que acabavam as reuniões mediúnicas. Na verdade, quem eram esses 2 espíritos? Esses 2 espíritos eram 2 obsessores que se aproximavam dela e faziam algo que a maior parte do que a gente considera como obsessor faz o contrário. Ao invés de amedrontar, ao invés de aterrorizar, ao invés de intimidar a vítima que ali está, o que ela faz? Ela inflava ali os maiores conflitos e dificuldades que a Dona Isaura tinha para conseguir manter um relacionamento saudável. Então, o que eles faziam? Eles inflavam de determinada forma os medos e a baixa autoestima que a Dona Isaura tinha, e acabava fazendo que, quando ela acordava do momento de desdobramento, junto com o senhor Silva, o ADR começava. Tanto não é mentira que eu estou contando que eu vou ler o finalzinho do capítulo para vocês. Pensa, André Luiz estava ali acompanhando o momento de desdobramento, por isso que ele consegue descrever essa história toda, tá? Pensa, André, que já assiste... e estava junto com o Sidônio, que também era um nome que eu esqueci, que eu boto aqui, não adianta nada, né? Que já assiste a fase culminante da lição. E esta conversa agora seguirá até muito longe, muitas horas de DR. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e aguarda o ensinamento desta noite. Eles conseguiam entender que, para destruir aquele trabalho de luz que acontecia ali, eles não conseguiam atacar diretamente a casa, que estava muito bem protegida pelo trabalho correto que era feito ali e pela boa intenção que as pessoas que estavam ali frequentavam. O que eles faziam? Eles procuravam, num momento de invigilância nossa, inflar nossas maiores dificuldades. No momento de maior dificuldade e de maior fragilidade, fazer com que a gente consiga acreditar nas nossas maiores criações negativas. Pena que a Iracema não está aqui, mas talvez ainda bem que a Iracema não esteja aqui. Tem uma música que eu descobri fazendo a pesquisa da palestra, chamada Ciumento Eu, do Henrique Diego, que são exatamente cantores de sertanejo universitário. E aí eu trouxe a música aqui, que é o primeiro sertanejo universitário que a gente canta aqui no Seja, mas a gente não vai cantar, a gente só vai ler aqui o primeiro trecho. Mas por que eu estou falando dessa música? Eu estou falando dessa música porque o maior vídeo dessa música, ele tem 10 milhões e meio de visualizações. E aí você pode achar muito ou pouco, e aí eu não estou no mérito aqui se é muito ou se é pouco. Mas muitas vezes, essas músicas, muitas vezes, o conteúdo que a gente fica lendo, que a gente fica assistindo, ou que a gente fica passivo recebendo, muitas vezes a gente recebe isso para pacificar o nosso próprio ego, para, como eu posso dizer, para dar razão às maiores dificuldades que a gente tem, para dar razão aos maiores conflitos que a gente tem. E aí eu vou ler só as 2 primeiras estrofes, vamos chamar isso de estrofe, apesar de ser sertanejo universitário, mas para vocês entenderem por que eu escolhi isso aqui. Ciumento não, excesso de cuidado. Repara não, se eu não saio do seu lado. Tem uma câmera no canto do seu quarto, um gravador de som dentro do carro. E não me leve a mal se eu destravar seu celular com sua digital. O que é isso? Isso é a necessidade que a gente tem de conseguir controlar. Às vezes a gente acha, às vezes a gente tem um conceito muito errado de que todo amor, toda relação, ela precisa ter um pinguinho de ciúmes para dar uma pimentada nela. Isso é uma bobagem que a gente pode pensar, porque o amor ele não tem nada a ver com ciúmes. O ciúmes, na verdade, passando aqui,
isso aqui não ficou claro. Eu fui fazer uma revisão da palestra e eu acho que as pessoas não entenderam quando eu mostrei. Isso aqui é muita areia para o meu caminhãozinho. Então eu vou começar. O que é o ciúmes? Na verdade, o ciúmes é o maior reflexo da nossa baixa autoestima. Não ficou boa, né? É que eu não consigo testar isso em casa, entendeu? Eu não consigo botar 3 holofotes em casa. Não tem problema. Qual é a grande causa desse ciúme? Qual é a grande causa desses ciúmes? A causa dos ciúmes é a baixa autoestima que a maioria de nós tem. É acreditar que com quem a gente está, que aquele que está do nosso lado, é um amor sem defeitos. E que aquela pessoa, por não ter defeitos, vai encontrar uma pessoa sem defeitos também como ele. E que vai abandonar a gente. E aí começa uma criação mental, por sermos grandes co-criadores de matéria, tem-se uma criação mental tão densa e tão complexa na nossa mente, que faz com que a gente desequilibre, às vezes, relações que poderiam ser absolutamente benéficas, tanto para um lado como para o outro. A ideia de que a gente achar que determinada pessoa é muita areia para o meu caminhãozinho, por isso eu nem vou começar uma relação com ela, é uma bobagem que a gente pode fazer. Se a pessoa ela está predisposta a aceitar ter uma relação com a gente, e a gente não tem absolutamente nada de racional que justifique essa não relação, por que a gente às vezes acaba se colocando muito abaixo do que todo mundo acredita que nós somos? O ciúmes não é apenas um sentimento entre cônjuges desajustados. O ciúmes ele acontece muitas vezes desde a infância, quando a gente tem o bonito sentimento de posse dos nossos brinquedos, dos nossos objetos, da nossa mãe, do nosso pai, do que é meu, do que é nosso, do que é meu, do que é nosso. Quando a gente tem ideias e quando a gente cria, quando a gente faz com que as pessoas elas se tornem objetos na nossa mente, a gente se sente no direito de dizer que eles são nossos, que eles são meus, no caso. Nossos não porque nossos exige mais de uma pessoa, que eles são meus. Muito pior ou tão ruim quanto chamar que um brinquedinho é meu e eu não posso compartilhar com ninguém, é achar que o meu filho é meu, que o meu tio é meu e que eu não posso fazer absolutamente nada que impeça que ele faça alguma coisa sem a minha presença. Ciúmes entre irmãos também, que faz com que sejam compartilhadas atenções, sejam compartilhadas preocupações, e às vezes o mais velho sofre um pouco mais do que o mais novo, por ter a dificuldade de não entender, quando era pequenininho e sozinho, que existe um compartilhamento, que na verdade todos estão ali com oportunidades iguais. E também os ciúmes da relação da irmã, ou nesse caso da irmã, né, com todas as outras pessoas. Porque é minha irmã, quem manda sou eu, porque é minha irmã. Quem que você acha que é para se meter com a minha irmã? Na verdade, é uma necessidade que a gente tem desde os primórdios das nossas encarnações de tentar controlar e definir tudo aquilo que são as nossas pessoas podem fazer, podem pensar, com quem elas podem se relacionar. Esse é um dos sentimentos, esse é um dos conflitos mais desgastantes que nós precisamos tratar. Joana fala que o grande objetivo que a gente tem da encarnação não é conseguir aprender o que é certo, o que é errado, porque isso já devia ter passado. Se nós estamos pensando num planeta de provas e regenerações, de regeneração em vez de provas e encarnações, o mais importante agora, provas e... Que vergonha, ainda gravou, né, cara? Provas e expiações do que o de regeneração, porra, vai ficar ruim agora para mim. É bom que não volta aqui, não deixa eu falar. Em vez da gente pensar num planeta apenas de provas e expiações, que a gente tem que pensar o que é certo, o que é errado, pensando num planeta de regeneração, a gente tem que aprender a se relacionar com as outras pessoas. Aprender a construir relacionamentos e relações saudáveis com todas as pessoas que frequentam a nossa intimidade, que frequentam o nosso dia a dia. Terapia para os ciúmes. Também subcapítulo do capítulo que fala de ciúmes, do conflitos existenciais. O ciúmes ele é filho do egoísmo e do orgulho. Não estou dizendo que quem sente ciúmes não é capaz de sentir amor, mas acaba sentindo um amor não completo, um amor que você não consegue se sentir plenamente amado naquela relação.
O que se esconde por trás dos ciúmes é o medo de ser rejeitado, o medo de ser inferiorizado, o medo de perder. No fundo, é o medo da solidão. Você muitas vezes não se relaciona, você muitas vezes tem uma relação doentia, porque você tem medo de perder aquela pessoa. Porque você tem medo de ser rejeitado por uma relação que muitas vezes ainda nem começou. As pessoas que sentem ciúmes se sentem inseguras diante da aproximação do seu objeto de valor, ou seja, do seu objeto de maior amor. O maior valor que a gente tem que ter, o maior valor que a gente tem que ter nessa encarnação é o amor. E quando a gente distorce esse amor com determinados conflitos que nós temos no próprio ego, a gente não consegue sentir esse amor de forma plena. Dicas do Precioso. Ciúmes é insegurança psicológica. Como toda a insegurança psicológica, ela é passível de tratamento, ela é passível da necessidade de ajuda. Muitas vezes a gente tem preconceito de pedir ajuda por dificuldades que a gente tem que não sejam puramente materiais. Mas as dificuldades psicológicas, como ciúmes, como a raiva, como N outras que a gente mostrou aqui nesse livro de conflitos existenciais, eles são passíveis sim de pedir ajuda. Entregue-se. Se você tem a oportunidade de ter uma pessoa que gosta de você e que é uma pessoa que pode fazer com que some, entregue-se. Se aparecer outra pessoa, o problema é dele e não é seu. Se ele te abandona, o problema é dele. Porque quem abandona é que é o infeliz. Porque a pessoa é instável. Pai, perdeu o time. Essa pessoa será instável com você e com todas as outras pessoas. Porque o problema não está em você. Vejam bem, aquelas pessoas que não conseguem manter nenhuma relação saudável com ninguém, conseguem sempre botar defeito nas outras pessoas, muitas vezes está faltando um pouco de discernimento para conseguir entender que o problema também está com ela. Não estou dizendo que é errado separar, que é errado fazer isso, que é errado fazer aquilo. Mas é fundamental que a gente consiga refletir de todos os relacionamentos que nós tivemos, de todos os erros que nós cometemos, de todas as coisas boas que aconteceram nesse relacionamento. Porque se a gente não consegue ver coisas boas ou analisar as coisas ruins, a gente sempre vai ficar com medo de se entregar para o próximo relacionamento. Concluindo, que eu não tenho muito mais tempo, somente através do amor nós curamos os ciúmes. E aí eu podia botar qualquer foto bonitinha, qualquer foto fofa, mas essa aqui foi a foto que eu achei mais fantástica. Porque vem a moça ali falando, você não precisa esperar que os outros façam algo por você. E ela trouxe o próprio café da cama para ela. Porque mais importante do que você amar qualquer outra pessoa, porque mais importante do que você se entregar para qualquer outra relação, é você ter amor com você mesmo. É você valorizar a pessoa fantástica que você nunca vai conseguir fugir, que é você mesmo. Toda vez que você tem problema de autoestima, toda vez que você tem problema de aceitar quem você é, você nunca consegue entrar numa relação saudável. Você sempre vai ter vários outros sentimentos naquela panela do que não só a paixão. Você vai ter outros sentimentos que vão perpassar durante toda a sua encarnação, que vão influenciar em todas as suas relações. Seja ela de amizade, seja ela no trabalho, seja ela com colegas que vão passar temporariamente na sua vida, mas que são importantes que sejam criadas relações saudáveis. Mas seja também para aquelas relações que a gente tem a esperança de que vai passar por uma vida inteira, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, enfim. Mais importante do que ser capaz de tentar consertar uma relação é conseguir ter o auto-amor para conseguir se valorizar a tal ponto e perceber que nós merecemos sim, sempre ter uma relação saudável com qualquer pessoa que tiver. Obrigado.